Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiane Ribeiro e eu estou aqui nesse vídeo para poder compartilhar algo do coração do Senhor para com a sua vida, algo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor me deu uma palavra e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você que me assiste. Qual é a sua posição mediante as dificuldades da vida? Quando o dia mal chega, quando o problema bate lá na sua porta, quando algo acontece que entristece o teu coração, é muitas vezes um luto ou mesmo uma falência, uma dificuldade na vida. Como que você se posiciona mediante esses obstáculos? Qual a sua posição? Qual o seu posicionamento mediante as batalhas do dia a dia da vida? Nós estamos passando por um período não tão fácil, no nosso país, na nossa nação, onde todos os dias a gente ouve aí que pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo assassinadas, pessoas estão indo à falência, muitas pessoas estão aí se desesperando. Então, mediante a todas essas dificuldades da vida, eu queria que você pensasse um pouco assim, olhasse para dentro de você e meditasse a respeito de quais atitudes você tem tomado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no capítulo 1, no versículo 1 do livro de Neemias. Nós vamos compartilhar um pouco da vida desse homem de Deus, desse líder. Um dia, o dia mal bateu a sua porta, a notícia ruim chegou, e através da vida dele nós vamos aprender alguns princípios de como se colocar, de como se posicionar mediante a essas circunstâncias da vida. Então abra aí a sua Bíblia comigo e vamos ler a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vou explicar para vocês um pouco do contexto, do que estava acontecendo ali nesse capítulo da Bíblia, onde Neemias se encontrava ali servindo na fortaleza de Susã como copeiro do rei. O povo de Deus lá em Jerusalém havia pecado, havia se rebelado contra Deus, então eles foram levados cativos e os inimigos que entraram ali na cidade, eles mataram pessoas, levaram outras cativas, queimaram a cidade, queimaram as portas da cidade, derrubaram os muros e aquele povo se encontrava em grande destruição. Neemias havia sido levado cativo ali, estava ali na fortaleza de Susã servindo ao rei como copeiro. Então um dia Neemias recebe a visita de alguns conterrâneos, de alguns irmãos ali de Jerusalém que trouxeram uma notícia nem tão agradável para ele. E aí, ao se deparar com aquela notícia triste, aquela notícia trágica em Jerusalém, a Bíblia vem nos relatando que ele é como se ele tivesse tomado um choque ali naquele lugar, e ele senta, se desespera e se lamenta por alguns dias. E a palavra vem nos relatando que ele permanece triste por alguns dias ali naquele lugar, e ele toma a primeira atitude que nós devemos colocar na nossa vida, olhando, observando a vida desse líder de Deus. A primeira atitude que eu quero colocar para você nessa hora, que é a atitude de orar e jejuar e buscar de Deus uma resposta. Então ali ele permanece por alguns dias orando, buscando a Deus. E dentro dessa oração, ele começa a reconhecer o pecado da nação de Israel, o motivo que havia levado eles a tal condição, por que aconteceu tudo isso com a nação de Israel, com Jerusalém, quais os motivos que levaram eles a tal ruína. Então ele começa a confessar ali dentro da oração dele os pecados da nação, ele vai confessando os pecados dos pais: nós pecamos contra o Senhor, nós nos desviamos da tua presença, e aí ele vai tendo ali uma visão geral do motivo real que tinha desencadeado tal destruição ali naquele lugar. Então ele ora ao Senhor, jejua e confessa ali. Dias se seguem e ele continua ali servindo ao rei como copeiro, e no capítulo 2 a gente vai ver Deus começando a mover as mãos em favor ali de Neemias. Você vai observar ali na palavra do Senhor, ele está ali naquele dia fazendo a sua função ali no palácio, e o rei observa o semblante de Neemias, que não está um semblante de quem
tá bem. E o rei contempla a tristeza do coração de Neemias, e aquilo ali estava transparecendo, a ponto do rei notar. E aí o rei pergunta: o que você tem, Neemias? Eu sei que você não tá doente, mas por que você tá tão triste assim? Ele teme naquele momento, mas ele toma ali a segunda atitude. Mesmo com medo que o rei poderia estar fazendo com ele, porque ele não poderia estar se apresentando ali diante do rei entristecido, abatido, porque não era permitido, né, para servir o rei. A pessoa tinha que estar bem disposta, com uma aparência boa. Mesmo temendo, Neemias toma ali a segunda atitude. Ele viu uma oportunidade, o rei estava ali indagando ele a respeito do que ele tinha, e mesmo temendo, ele fala para o rei: olha, a situação é essa, essa, essa. Como eu poderia estar feliz, sendo que os meus compatriotas estão em tamanha necessidade, a minha nação de origem, minha cidade natal, ela está em desprezo, as portas da minha cidade estão queimadas, os muros estão destruídos, as pessoas estão passando necessidade. Como eu poderia estar feliz vendo tudo isso acontecendo? E ali nessa segunda atitude, ele pede ao rei que deixe ele ir até a cidade para poder edificar os muros. E dentro daquela oportunidade que Deus está concedendo, ele reconhece que Deus é que está movendo o coração do rei, que Deus está ali naquele negócio, e ele ainda pede, né, com ousadia ao rei para que dê cartas para que ele atravesse até a cidade dele, e que também dê madeira, dê o material necessário, que o rei forneça o material necessário para que ele edifique o muro. Então, o segundo posicionamento de Neemias é esse. Ele teve ousadia, e a terceira atitude que ele toma é de resolver o problema. Falou com o rei deu o aval, ele também tinha um aval do Senhor para poder estar indo lá em Jerusalém resolvendo o problema, e ele não perdeu tempo. A terceira atitude de Neemias foi colocar a mão na massa, partir para Jerusalém e começar a fazer a obra que o Senhor colocou no coração dele para que ele fizesse. Então nós temos muito a aprender com Neemias, principalmente quando muitas das vezes o problema acontece na nossa vida e nós ficamos protelando, chorando, abatido, entristecido. A culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Eu tô assim por causa disso e disso. E começa a colocar desculpa. E não temos a disposição de nos levantarmos, orarmos e jejuarmos, pedirmos uma direção ao Senhor e sair em busca de solucionar aquele problema, de conseguir passar por aquele obstáculo e prevalecer. Então ele chega ali em Jerusalém para poder começar essa grande obra que o Senhor colocou na mão dele. E durante o período que ele esteve ali para poder reconstruir os muros, né, reconstruir os portões de Jerusalém, ele teve também vários problemas. Ele teve pessoas como Sambalate e Tobias, que eram inimigos, mas não inimigos declarados, né, da nação, mas que por baixo dos panos estavam ali para poder tentar atrapalhar os planos de Neemias de reconstruir a cidade. Ele teve muitos imprevistos e muitos obstáculos ali, mas mesmo diante da ordem de Deus, da autorização do rei, com tudo que ele tinha na mão e com todos os empecilhos, né, que se colocaram, se levantaram, você vai lendo a história e você vai observando ali os empecilhos que houveram ali durante toda aquela restauração de Jerusalém. Ele continuou firme no propósito que Deus colocou no coração dele de resolver aquele problema, de restaurar aquela cidade, de ajudar aquelas pessoas. Então eu quero fazer um desafio para você nessa hora. Queria que você olhasse para dentro de você olhasse para a sua vida. Qual o seu problema? O que você tem passado nesses últimos dias? Uma notícia que te entristeceu? Talvez você está passando por um luto. Nada contra você chorar a perda de um ente querido. A vida é feita de momentos. Tem momentos que nós estamos bem, outros momentos passamos por dificuldades. E quando perdemos alguém que amamos, nós temos também o tempo do nosso luto, o tempo do nosso choro. Deus entende, Deus sabe da tristeza do nosso coração. Só que eu quero te convidar nessa hora. Eu não sei quanto tempo você se encontra assim, caído, debilitado, deprimido por esse problema, mas eu quero nessa hora te convidar a tomar as atitudes que Neemias tomou. A atitude de receber o problema, se lamentou, chorou, mas foi orar a Deus, foi buscar uma resposta do Senhor, confessou ali o pecado dele, da nação, teve de Deus um discernimento para poder estar sabendo do que estava realmente ali acontecendo naquele lugar. Ele foi buscar o Senhor, e quando a oportunidade surgiu, o rei, através da mão poderosa do Senhor, perguntou a ele o porquê de tanta tristeza. Ele teve a ousadia de estar falando
expondo o problema, no caso, para a pessoa certa, poderia estar ajudando ele naquele momento, se levantar e partir em direção a solucionar aquele problema, passar por cima das dificuldades. Ele conseguiu passar por todos os obstáculos e ele, no final de tudo, teve a vitória. Ele conseguiu restabelecer a cidade, conseguiu ajudar a população, conseguiu restaurar a vida espiritual, conseguiu reerguer pessoas, reerguer uma cidade, e ele teve vitória do Senhor naquela hora. Então, com as atitudes certas, debaixo da potente mão de Deus, eu acredito que se você tiver as atitudes que ele teve, você também vai conseguir passar, né, por cima desse obstáculo, vai conseguir sair desse luto. Você vai conseguir enxergar uma luz no fim do túnel. Então, que nessa hora você se levante, você ore, jejue, você busque a Deus, saiba aproveitar a oportunidade na hora certa de agir, se disponha a ir resolver o problema e não fique somente na lamentação e no choro, achando que algo vai acontecer e que seus problemas vão sumir da noite para o dia. Mas saiba que se você colocar diante de Deus, que você tomar as atitudes corretas, o Senhor, ele é fiel para poder te dar a vitória, para poder resolver os seus problemas, te ajudar e fazer você mais que vitorioso. Gostaria que você fechasse os teus olhos e eu gostaria de orar por você e pedir para que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, te dê graça para que você consiga solucionar os seus problemas com atitudes. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco essa vida, ó Deus, diante de Ti nesta hora. Eu não sei o motivo, Pai, pelo qual cada um está passando. Ó Deus, por tantas lutas, tantas tribulações, não sei por que tanto choro e lamentação, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece esse coração, que nessa hora ouve, que nessa hora assiste, ó Deus, esse vídeo. Entre com providência, ó Deus, de cura divina, de restauração, de milagre. Venha atuar com as tuas mãos poderosas, assim como o Senhor derramou a ousadia na vida de Neemias, colocou determinação no coração de Neemias, colocou coragem. Também coloque sobre a vida dessa pessoa, Senhor, que me escuta nessa hora. Meu Deus, em nome de Jesus, que o milagre aconteça, meu Pai. Se falta ânimo, Senhor, derrama ânimo nessa hora. Se falta coragem, ó Deus, encha o coração de coragem. Encha cada uma dessas pessoas, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, com a força sobrenatural, e que ela venha passar por esse problema. Que nós venhamos ouvir, ó Deus, os testemunhos de cura, de libertação, de milagre, de resolução de problemas. Toque, ó Pai, na casa, toque na família, toque na empresa, Senhor, e restaure, meu Pai. Ajude ela, Senhor, a reerguer os muros, a levantar, ó Deus, os portões, ó Deus, dessa cidade que é a vida dela. Ajude ela, Senhor, a transpor esse problema e a receber a vitória e ser mais que vitorioso em Teu nome. É o que eu te peço, Pai, nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com mais pessoas que você acredita que precisa nessa hora ouvir essa palavra, pessoas que estão passando por alguma dificuldade, problema. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Esse é o nosso primeiro vídeo e nós estaremos postando outros vídeos aí no decorrer dos dias. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, né? Se o Senhor falou o teu coração. É muito bom receber, né, um feedback ali, os comentários, para a gente estar testificando também daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Então fica na paz, um beijo e até a próxima.